Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição a audiência pública organizado pelo Senado sobre as TVs comunitárias e os direitos humanos. Outro Olhar vai para o pequeno intervalo. Voltamos já com a audiência do Senado. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Mostramos agora a audiência pública organizada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado para discutir a ABSECOM, os direitos humanos e as TVs comunitárias. Feito pela TV Senado, estamos reproduzindo a primeira parte. Declaro aberta a 74ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 72 de 2014 da Comissão de Direitos Humanos, de minha autoria, aprovado em 12 de novembro de 2014, para discutir o papel das TVs comunitárias para o fortalecimento da comunicação como um direito humano fundamental. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania. O link bit.ly/audiência interativa e do Alô Senado através do número 0800 61 22 11. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Muito obrigada pela presença. Agradeço aos nossos convidados e convidadas que se fazem presentes. Eu vou já, para compor a nossa mesa, convidar o Paulo Miranda, presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários. Muito bem, Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Pode sentar aqui, Paulo, aqui onde se... Convido para compor a mesa a Evelyn Maciel, vice-presidenta da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, Astral. Tudo bem? Seja bem-vinda. Pode sentar aqui. O André Barbosa, superintendente executivo de Relacionamento Institucional da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC. Obrigada, André, pela presença.
Seja bem-vindo. Muito obrigada, viu? Convido também o Walter Sanches, presidente da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, Rede TVT. Muito obrigada. Muito bem-vindo. E também o Carlos Alberto Almeida, diretor da Telesur. Obrigada. Obrigada pela presença, viu? Eu quero, inicialmente, justificar um pouquinho do atraso. Nós tivemos uma audiência pública pela manhã e terminou quase 2 horas. Então, nós tivemos um pequeno atraso, mas vamos, agilizar aqui os trabalhos. Antes de conceder a palavra aos nossos convidados e convidada, faço aqui algumas considerações iniciais para contextualizar, principalmente para os nossos internautas, para quem nos acompanha pela internet, pela TV, a importância dessa audiência pública que estamos fazendo agora na tarde de hoje. O dia 10 de dezembro de 2014, Dia Internacional dos Direitos Humanos, já está marcado na história de nosso país pela divulgação do relatório da Comissão da Verdade, que oficializou a percepção dos combatentes das lutas políticas e sociais nos anos de chumbo. A tortura foi uma política de Estado. 66 anos se passaram da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A declaração é um marco na história da luta pela efetivação dos direitos humanos em todo o mundo. Hoje, no Senado, realizamos essa audiência pública solicitada pela Associação Brasileira de Canais Comunitários, ABCCom, para discutir o papel das TVs comunitárias no fortalecimento da comunicação como um direito humano fundamental. Sabedores que uma das questões centrais do debate sobre direitos humanos no Brasil é a definição do papel dos meios de comunicação nesse processo. Em seu livro, A Era dos Direitos, o filósofo italiano Norberto Bobbio discorre acerca da teoria dos direitos humanos a partir da construção daquilo que cunhou de gerações de direitos. Afirma Bobbio que as gerações se sucedem e se somam ao longo da história, que coloca diante do homem necessidades e desafios. Essas gerações de direitos são, portanto, reflexo dos avanços tecnológico e moral das sociedades. Diante dessa construção de Bobbio, nos parece que a realidade global está a exigir o entendimento de que estamos diante de uma nova geração de direitos humanos, cujo centro é o direito à comunicação. Este deveria ser considerado um direito humano a ser colocado no topo de nossa luta cotidiana, na medida em que a maneira como ela se configura interfere decisivamente na garantia ou negação de outros direitos. Devemos ver o direito à comunicação como um direito universal, que serve de base a todos os demais direitos humanos. Em seu artigo 19, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. A mídia tem a capacidade de formatar valores, difundir ideias e definir comportamentos, e, nesse sentido, pode desempenhar um papel positivo ou negativo. Por um lado, pode atuar como vetor estratégico na elaboração de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Por outro, pode reproduzir e dar legitimidade a violações desses direitos, dando respaldo ideológico à constituição de uma sociedade baseada no preconceito e na opressão.
A mídia comunitária, seja televisiva, bem como a de rádio, desempenha um papel educativo para a sociedade ao mostrar na prática que outra comunicação é possível, uma comunicação centrada no respeito aos direitos humanos e na participação social, na própria elaboração da comunicação. Nas TVs comunitárias, as pessoas são consideradas como produtores de conteúdo e não apenas como consumidores. As redes sociais estão a mostrar cada vez com mais intensidade que todos nós somos mídia. Vamos aproveitar essa audiência para debater e fortalecer o papel das TVs comunitárias em todo o país e encontrar meios de ajudar a financiar esse importante direito humano que é o direito à comunicação. Então, com base nessas reflexões iniciais, é que nós queremos realizar esta audiência pública de hoje, né, no sentido de construirmos aí mecanismos de comunicação, né, de fortalecimento da comunicação popular, da comunicação comunitária, que possa realmente assegurar a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros informações as mais confiáveis possíveis, não é? E nós até debatíamos hoje mais cedo um pouco essa questão, no que se refere, por exemplo, à luta pelos direitos humanos de um modo geral, não é? E particularmente com relação ao decreto de participação social, que hoje enfrenta algumas dificuldades, justamente porque nós vivemos ainda numa sociedade onde os grandes meios de comunicação, ao que nós avaliamos e refletimos, não cumprem, na sua fidelidade, na sua integralidade, uma comunicação de fato verdadeira, onde as informações sejam colocadas de forma real, concreta, e que possa oferecer às pessoas condições de análise, condições de reflexão, as mais reais possíveis, as mais corretas possíveis. Então, é um pouco nesse ambiente que nós queremos fazer esta audiência pública de hoje à tarde. Para isso, nós contamos, com certeza, com a contribuição de todos que estão aqui. Eu vou passar, então, a palavra ao Paulo Miranda, que é presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, ABCCom, para que, num tempo, Paulo, de 10 minutos, porque outras pessoas possivelmente também queiram se manifestar, então nós vamos primeiro ouvir a mesa e dar oportunidade a outras pessoas que queiram também se manifestar sobre este assunto. Então, Paulo, esteja à vontade. Muito obrigado, senadora. Essa disposição da senhora está aqui conosco, mesmo o plenário estando em atividade. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer essa audiência pública, que para nós é um marco na democratização da comunicação, e principalmente agora, começando o segundo governo da presidente Dilma, um momento de reflexão para a gente colocar algumas coisas na mesa para colaborar com a nova comunicação no país que nós tanto desejamos. Em segundo lugar, também agradecer a quem sempre vem colaborando muito conosco, como a Frente Com, a deputada Luísa Erundina, o senador Paulo Paim também, que sempre nos recebeu aqui antes da senhora assumir a presidência, e a senhora também, o ano passado, nós estávamos até conversando agora há pouco, por causa da audiência do ano passado que a senhora fez ao lançar essa cartilha, eu vou até deixar essa cartilha, que a senhora é a única que eu tenho, está até datada aqui do dia da audiência e tudo, que está no Brasil hoje todo, e já serviu de base para que 320 cidades pedissem um canal da cidadania. Quer dizer, as pessoas estão querendo municipalizar a comunicação, e o prefeito não faz isso porque ele se acha bonitinho, nem direito ter um canal, mas é porque tem uma política do governo brasileiro, e também porque as pessoas que
que querem uma TV comunitária dentro da cidadania, estão lá na cola do prefeito pedindo, olha, por favor, peça o canal comunitário, o canal da cidadania, vamos fazer esse canal da cidadania. Então, vou deixar em mão com a senhora essa cartilha, que a senhora que é responsável por ela. Obrigada, porque as minhas acabaram também. Acabaram todas. E é um papel que deveria ser do Ministério das Comunicações, do governo federal, de estar fazendo essa divulgação para ajudar o Brasil a ter uma outra comunicação. Tem um outro documento também que eu gostaria muito de passar em mão para a senhora, que é uma carta que nós enviamos à presidente Dilma Rousseff, um ofício, aliás, e também ao ministro Luiz Mercadante. E anexo tem aqui, data de 8 de maio de 2014, que é a última versão que a gente conhece da contribuição financeira para a radiodifusão pública no Brasil, que seria uma forma de financiar as TVs comunitárias do Brasil, as universitárias, as públicas, a IBC, que transformaria o Fistel num fundo para essas emissoras públicas do campo público brasileiro. Como nós não andamos sozinhos, nós trabalhamos junto com a Evelinho, a Astral, né, das TVs legislativas, esse papel fundamental que serve ao país hoje, e por meio da qual nós estamos aqui nos manifestando, né, para muita gente que está em casa, que está nos assistindo e que vai nos ver depois com as reprises. E esse documento é fundamental. Então, nós queremos que a senhora peça à presidente Dilma Rousseff para que agilize a aprovação dessa contribuição. E mais também, nós queremos essa audiência porque, do jeito que está, não contempla as atuais TVs comunitárias no cabo, só o dia que nós formos para a onda aberta no modelo digital. Então, é para que a gente possa aperfeiçoar, né, esta proposta. Aí eu deixo também com a senhora. Eu queria agradecer também muito, né, essa participação, essa presença que a gente tem sempre nos nossos fóruns, nossas lutas, da Evelyn, da Astral, da BPEC, da BTU, né, da TVT, que está aqui representada pelo Sanches, pela Ancine, que, enfim, também nos reconhece, consegue nos enxergar hoje, e está com um projeto maravilhoso no país de 60 milhões para produção audiovisual para as emissoras públicas, porém, mais um probleminha, quer dizer, são 60 milhões só para produtoras. Tudo bem que nós, TVs comunitárias, vai ser muito bom para nós vamos receber 60 milhões de produção de excelência. Mas a nossa capacidade tecnológica para estar fazendo essa transmissão de excelência é muito frágil, porque tem muitas TVs comunitárias que ainda transmitem no analógico. Então, quer dizer, vai vir uma produção de alta definição, nós vamos passar analógico, quer dizer, vai cair a qualidade, e o povo brasileiro merece ver com toda a qualidade que for produzida no mercado. Nós não somos contra jogar 60 milhões no mercado, mas nós gostaríamos do apoio dessa comissão para que a Ancine nos visse também como produtores, que, afinal, as TVs comunitárias são produtoras. E nós temos que estar pagando conta de água, luz, salários, impostos, essa coisa toda, né? Então, é uma outra preocupação também que a gente, além das muitas que a senhora já tem, mais uma, que é para fortalecer esse campo público da comunicação. Então, nós hoje estamos aproveitando essa audiência pública que a senhora nos concede aqui na Comissão de Direitos Humanos para estar fazendo esse apelo, porque para nós o direito à comunicação é um direito humano, né? E não se faz a comunicação sem os meios de comunicação alternativos, porque o Brasil ainda não tem uma política de mídia comunitária. Não tem ainda uma política de mídia alternativa, fazer essa mistura, né? Está aqui o Geldon, da TV Reflete Candazemas, está aqui o Everardo, da Casa das Artes, da Casa das Redes, que envolve Mídia Ninja, Fora do Eixo, né? As TVs comunitárias que estão aqui presentes, o Igor e Maurício de Recife, o Moisés do Rio de Janeiro, o Paulo Contini de Osasco, Escila de Peruíbe, a Letícia Caiafa e o Felipe, ali de Belo Horizonte, que é a primeira TV comunitária que existiu no Brasil, que já está no ar desde 95, é mais antiga, né? Criada pelo nosso Didi, presidente de honra da BCCom. Então, quer dizer, a gente tem já uma trajetória muito grande, nós já estamos já desde 95 nessa trajetória, nessa luta, e nós achamos que avançou muito pouco, nós avançamos muito em termos de legislação, mas em termos de financiamento, capacidade de produção,
transformação das TVs comunitárias em escolas de mídia comunitária, transformação dessas TVs comunitárias em pontos de cultura, para estar realmente não só incentivando a participação lá dentro, mas atraindo, levando as pessoas lá para dentro das nossas TVs comunitárias, né, que fazem esse contato direto com o povo brasileiro, que hoje já são mais de 100 emissoras no Brasil. Uma outra coisa também que a gente gostaria muito de estar falando nessa audiência de hoje é que nós conseguimos, enfim, ser reconhecidos depois de quase terminando o governo da presidente Dilma pela SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Aí vem mais um porém, né? A gente abriu as portas, tá, agora em outubro, mas a veiculação da mídia que eles estão nos oferecendo varia aí de R$ 11,00 a R$ 150,00. Quer dizer, é muito pouco. Imagina se a SECOM da Presidência da República vai pagar para a TV Globo R$ 11,00 por uma veiculação de uma peça publicitária, né? Quer dizer, que visse com os olhos diferentes essa política de comunicação comunitária tão necessária no Brasil. E não essa discriminação tão grande, tudo para o mercado, né? Só para as big TVs, que já são bilionárias, famílias bilionárias no Brasil, que recebem os dinheiros dos nossos impostos para se enriquecer cada vez mais. E, quer dizer, a mídia alternativa comunitária, que abre as suas portas para a sociedade, é discriminada, né? Com poucos recursos e sendo que existe dinheiro. Dinheiro não é problema. Nós não vimos recursos como um problema. Para nós, o dinheiro existe e nós queremos muito orçamento participativo, democrático, nesse bolo da publicidade brasileira. Só para a senhora ter uma ideia, a TV Comunitária de Brasília, esse ano, por lá, já passaram mais de 100 jovens e crianças aprendendo a fazer televisão comunitária. Todas de escolas públicas do Distrito Federal, numa parceria com os sindicatos professores. Agora, imagina, 100 emissoras fazendo isso no Brasil todo, né? As TVs que realmente estão junto com a comunidade, estão abertas à comunidade, têm o acesso público, têm esse novo conceito, nós já temos essa experiência toda, mas ainda somos pouco valorizados pelo governo brasileiro pela ausência dessa política nacional de mídia comunitária. E a hora que a gente entra, então, no foco dos direitos humanos, a gente sente muita falta de produção dos direitos humanos dentro das TVs comunitárias. Então, quanto mais fortalecer esse setor, e melhor vai ser para o povo brasileiro e a democratização da comunicação realmente. E se misturarmos tudo, todas as TVs universitárias, legislativas, comunitárias, EBC, as educativas culturais, e as legislativas, tudo com as rádios comunitárias, nós imaginamos que poderíamos estar gerando hoje no Brasil cerca aí de 200 mil empregos nessa comunicação comunitária alternativa. Então, fica aqui rápido, né, assim, porque a senhora tem que voltar para o plenário, essa audiência para marcar no momento certo de início de um segundo governo, né, da presidenta Dilma, que ela possa enxergar o que essa Comissão de Direitos Humanos está propondo e fazer essa outra comunicação alternativa possível no Brasil. Eu agradeço muito a senhora novamente por essa audiência. Obrigada, Paulo, inclusive pela pontualidade, né? Poderia também, foi bastante pontual. Obrigada aí pela sua manifestação. Com certeza, a Associação Brasileira de Canais Comunitários pode contar com o apoio da Comissão de Direitos Humanos. Faremos aqui os encaminhamentos propostos, principalmente com relação à presidenta Dilma, para que, de fato, nós tenhamos aqui uma comunicação pública que valorize as TVs comunitárias, rádios comunitárias, não é? De acordo com a política proposta pela Associação Brasileira e por todos vocês que aqui estão. Acho que é importante garantir a sustentabilidade financeira, né, desses espaços de comunicação, que têm muita dificuldade de sobreviver por conta própria, não é verdade? E que o apoio governamental é importante e para ter, de fato, uma TV, canais que possam ser alternativos para a sociedade, não é? Então, faremos aqui os encaminhamentos conforme solicitado. Tá bom, Paulo? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Evelyn,
vice-presidenta da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativos. Astral. Olá. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma oportunidade muito boa de falar aqui no Senado. Eu circulo mais pela Câmara dos Deputados, então poucas vezes cruzo para o Salão Azul. A gente acompanha o trabalho das emissoras comunitárias há muito tempo, né? E sempre desse lado supostamente mais privilegiado, porque nós temos orçamento próprio, né? Então a gente consegue tocar nossos projetos com mais celeridade, cumprimento de prazo e tudo, porque a gente tem essa facilidade de ter orçamento, né? Então, assim, eu não vou entrar nos nossos problemas das emissoras legislativas, né? Vou me ater aqui às questões da radiodifusão comunitária, né? Eu acho que, realmente, as TVs comunitárias e as rádios comunitárias são o principal veículo, né, de acesso para os cidadãos, para poderem fazer com que seus conteúdos cheguem às rádios e TVs, né? Mas a gente precisa ter política para isso, né? Não basta só a vontade, porque para fazer conteúdo com qualquer mídia, a gente já tem a internet, né? As redes sociais, a gente já consegue fazer circular algum conteúdo. Mas não é disso que a gente está falando, né? Quando a gente vai para a radiodifusão, a gente tem um potencial de ser ouvido, de ser assistido, imenso. Então, e é a mídia preferencial do brasileiro, né? Então, a gente não pode abrir mão dessa oportunidade de estar na casa das pessoas, de estar ao lado das grandes emissoras, né? Como o Paulo falou, não existe política, né, clara para a radiodifusão comunitária no país. A gente abre essa exceção para a política da Ancine, que é muito importante, né, em relação ao conteúdo, mas em relação ao uso de espectro, né, reserva de espaço no espectro, não existe uma política de financiamento. Então, é muito difícil o fortalecimento da radiodifusão comunitária baseado só no esforço pessoal, né? Então, assim, em relação à rádio, eu acho que é uma legislação que precisa ser revista, né, senadora? É completamente limitante, é feita para se andar muito pouco, né? Ter pouca visibilidade. Apesar do esforço e até das exceções, né, de TV, de rádios de sucesso, mas que, como de maneira geral, não existe, né, a limitação da potência de transmissor e tudo, até de qual canal se usar nas cidades. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, né? Mas tenho que tentar apontar um pouquinho do que eu vejo, né? Em relação à televisão, eu acho que a situação é mais complicada por não existir, né? Porque eu acho que existir no canal por assinatura, como foi criado, é muito bom, é um espaço excelente, mas fica aquele brasileiro que tem condição de pagar por assinatura ter acesso àquele conteúdo. Então, não é justo com a própria população, né? E o que a gente está vendo nessa migração para o sistema digital é uma falta de diálogo em relação aos canais comunitários, né? No nosso caso das legislativas, a gente tem um projeto claro, a gente já tem 30 transmissores ligados, vamos ligar mais 20 em 2015, e a gente só conseguiu espaço nessa transição da venda da faixa de 700 MHz, que são esses canais que vão dos 52 aos 68, justamente porque a gente já estava em operação, porque a reserva que existia, que foi feita em uma portaria, de que esses canais, essa faixa seria usada pelos canais públicos, ela deixou de existir. Ela foi extinta, a portaria, e não se colocou nada no lugar. Então, assim, é um momento muito importante, que a faixa da radiodifusão está sendo comprimida, da televisão está sendo comprimida, e não existe nenhuma perspectiva, ninguém aponta um caminho para onde irão esses canais da cidadania e aqueles outros canais criados no decreto de TV digital, que são da cultura, canal da educação e o próprio canal do executivo, que não necessariamente pode ser o da EBC, né?
Mas também reserva de espectro sozinha também não garante nada, né? Se não tiver recurso para implantar. Então, eu lembro que na construção de uma política para isso, é muito importante a gente conseguir encontrar um modelo onde serão encaixados esses canais da cidadania, né? Em que transmissor, porque a gente está falando de uma necessidade física, você tem que ter um transmissor para colocar esses canais no ar, em cada localidade. Então, quem é que vai apresentar recurso, né, para a compra desse transmissor? Uma média de R$500 mil para cada transmissor, senadora, para colocar isso no ar. Então, de onde vai vir esse recurso? Uma vez decidido isso e com quem esse transmissor vai ser dividido, né, porque ele pode servir a várias emissoras, como vai ser feita o custeio dessa operação, engenheiro responsável, aquela parte do dia a dia da operação, pagar energia, né, porque não basta também falar, toma aqui, ó, entra aqui nesse transmissor, mas como é que vai ser mantido esse transmissor? E as outras demandas legais, as obrigações legais que vêm junto com isso. Esse importante passo de sair da TV por assinatura para a TV aberta traz junto um monte de obrigação que são muito caras e também tem que estar previsto numa política clara de como é que vai ser mantido isso, que são as legendas ocultas, que são uma obrigação legal, o controle de áudio, que parece que não é nada, mas custa mais R$30 mil para você fazer isso, e outras obrigações que vêm, né, quando você está trabalhando com radiodifusão aberta. Então, assim, nós somos parceiros, nós saímos, nos adiantamos, né, nesses últimos anos implantando os nossos transmissores, porque a gente tem muito claro com quem a gente deve dividir este transmissor, né, que eu estou me referindo. Hoje nós dividimos TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal, mas nós estamos abertos para qualquer diálogo, né, que possa facilitar a instalação nas cidades onde nós já estamos, né? A gente não quis se distanciar por falta de pensamento do que poderíamos fazer juntos, mas por uma necessidade prática de que nós tínhamos o recurso e precisávamos instalar, até para garantir a existência desses canais, né? Exatamente. Então, foi um trabalho difícil de fazer, é uma construção coletiva, nada disso estava pronto. Está muito claro entre nós, parceiros da Rede Legislativa, que nós estamos construindo esse modelo juntos, né? Não tem nada pronto, mesmo porque a legislação também não está pronta. Por exemplo, essas preocupações em relação à legenda oculta, a controle de áudio, que são coisas práticas que a gente já pode sofrer uma fiscalização, a gente não sabe se a obrigação legal disso é só nossa, da Câmara dos Deputados, porque nós somos os consignatários, o canal está no nosso nome, ou se cada canal que ocupa aquela faixa tem que cumprir tudo. É claro que a gente acha que tem que cumprir, mas não está escrito, né? Então, é difícil para um funcionário público, né, prever um gasto sem uma previsão legal concreta, né? Olha, vocês têm a obrigação de fazer isso. Então, a gente busca muita interlocução com o Ministério e com a Anatel para a gente não se exceder em nada, mas a gente realmente, em muitos momentos, a gente pisa em ovos, porque a gente não tem uma legislação clara para o uso da multiprogramação. Eu espero ter contribuído e estou à disposição para o debate. Obrigada, Eveline Maciel. Obrigada, Eveline Maciel, vice-presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Você é da Câmara dos Deputados. Isso. Então, que bom, né? A TV Câmara tem contribuído muito, tem prestado um belíssimo trabalho, assim como a TV, né? Senado, Rádio Câmara também. E essa troca aqui, esse debate, ele é fundamental a partir das experiências que cada um está desenvolvendo. Eu vou passar a palavra agora para o André Barbosa, superintendente executivo de relacionamento institucional da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC. Obrigado, senadora Ana Rita. É uma satisfação, estou representando aqui o presidente da EBC, Nelson Breve. Esse espaço que nós discutimos é um espaço tão importante que ele causou impacto desde os anos 70 em toda a Europa, mesmo nos Estados Unidos, com a criação de empresas públicas voltadas à transmissão local. Nos Estados Unidos o modelo é um pouco diferente, todo mundo conhece o modelo europeu.
E no Brasil se engatinhou desde os anos 80, quando iniciou-se o processo das rádios livres, muito diferente do processo que depois nós abraçamos mais tarde, a Rádio Chilique, né, que era um cruzamento entre a PUC e a USP em São Paulo. Eu tive o prazer de participar, eu era da Rádio USP na época, e era um trabalho voltado para o espaço artístico. Ele era um espaço de expressão, mas ele não tinha a conotação específica de um movimento, era mais uma necessidade de ter voz para contrastar com os aspectos, vamos dizer, estandarizados daquilo que o rádio apresentava tanto no rádio AM quanto na possibilidade do nascimento do rádio FM também, que surgia naquela época. Mais tarde, o crescimento da rádio comunitária veio a surgir, aí um livro muito importante, que é a Reforma Agrária no Ar, né, que ele bate assim, diretamente nessa proposta de espaço público. E o que é importante a gente pensar é que direito de comunicar também é direito de se expressar. Direito de se expressar e de produzir. A gente não fala só em direito de comunicar, sob o ponto de vista que a gente trabalha apenas para ouvir ou para preencher espaços de programação. Isso é um lado importante, o investimento na infraestrutura, o investimento na veiculação de programas, no espaço de uma indústria audiovisual. Tudo isso é fundamental num país como o nosso, diverso, que tem uma série de possibilidades culturais diferenciadas e que precisam estar presentes nos espaços de comunicação e nas mídias eletrônicas. Mas, mais do que isso, é estimular a produção, estimular a expressividade. A internet veio trazer isso com bastante facilidade. Hoje você consegue, a custos bem baixos, você consegue trabalhar em programas um pouco menos elaborados no YouTube, ou até mais elaborados. Hoje já se permite fazer isso. O trabalho que se percebe hoje é a questão da digitalização em todas as frentes e todas as plataformas, mas eu acho que é importante a gente relembrar algumas coisas. A TV digital ela surge no mundo nos anos 90 e ela é uma tentativa, mesmo naquela época, de fazer frente ao avanço que já começava a haver da internet. Apesar da alta definição ter sido desenvolvida pelos japoneses em sistema analógico nos anos 80, nos anos 90 que ela realmente, vamos dizer assim, tem um impulso muito grande. E esse avanço se dá nesse contexto da Organização Internacional de Telecomunicações ter trabalhado, porque ela é uma organização que ela não representa especificamente o campo social, ela é uma associação multi-stakeholder, então ela trabalha exatamente com todas as empresas do mundo. E eles tomaram a decisão de que essa banda larga tinha uma proposta de crescimento e, portanto, esse crescimento deveria ser ocupado, inclusive, pelo espectro. E é isso que gerou exatamente a faixa de 700 MHz, até porque ela é o filé mignon, né? Porque ela permite que você faça a equação entre longevidade, ou seja, você tem um investimento que você faz uma vez e você não precisa fazer tão cedo, investimento em torres, investimento em equipamentos, e você também tem a possibilidade de ter um retorno de qualidade de serviço melhor. Então, essa equação era uma equação desejada pelas operadoras de telefone e, portanto, quem ocupava esse espaço eram as emissoras de televisão. Então, começou todo um processo, esse processo foi apoiado pelas empresas de insumo, também pelas empresas de audiovisual, as grandes empresas de audiovisual, de fazer conteúdos pagos e diminuir o espaço dos conteúdos gratuitos. E isso acabou gerando todo um trabalho no mundo de apoio à TV a cabo, da TV por satélite, e cada vez mais diminuir os espaços da TV aberta. Isso é tão verdade que essa influência chegou no Brasil também. A lei de acesso condicionado, que é tão aplaudida por todos e que realmente trouxe grandes vantagens em relação ao investimento da Ancine, investimento de outros setores na questão da produção audiovisual, ela traz no bojo, como foi dito aqui, quer dizer, uma perversidade, porque ela não alcança a população de baixa renda. Quer dizer, ela alcança apenas as pessoas que têm recursos e, portanto, elas são parte do mundo, que não é o caso, por exemplo, dos países que influenciam diretamente a Organização Internacional de Telecomunicações, países como a América
do Sul, América Central, África, Sudoeste da Ásia, que fazem 4 bilhões e 600 milhões de pessoas e, portanto, esse é um número bastante elevado de pessoas que não têm internet no mundo, não tem nenhuma internet. Diga-se de passagem, desses 4 bilhões e 600 milhões de pessoas, 1 bilhão não tem energia elétrica. Então, é realmente um caos. E se você considerar que num país como o Brasil, que tem 44% de internet domiciliar, tem 98% de TV analógica já domiciliar, e, portanto, tem uma participação muito grande da radiodifusão, seja através do rádio, seja através da televisão, eu acho que deveria ter sido feito um esforço maior do que foi feito nos últimos 4 anos, para que a gente pudesse ter um investimento naquilo que foi realizado até o segundo mandato do presidente Lula, que foi exatamente da TV digital ter um avanço maior, inclusive como oportunidade para que os grupos que trabalham com o público de baixa renda, que fazem o trabalho comunitário, que fazem o trabalho local, tivessem espaços de divulgação, como foi previsto no Decreto 5.820, que cria o Canal da Cidadania com esse aspecto local, o aspecto de você ter a prefeitura, a Câmara e outros elementos locais, associações de bairro, associações ligadas às universidades, associações comerciais locais, que financiassem esse canal para que ele pudesse não só promover a ligação com a produção independente, a produção em superstation, ou seja, em canais nacionais, mas também promovesse a produção local, com isso dando condições das pessoas, como disse o Paulo, serem capacitados para poder criar os seus programas. Mas a preocupação maior que a gente tem nesse momento, além de toda essa questão de ocupação de espaço, que é fundamental, é saber para onde vai essa televisão que está celeremente correndo para um projeto convergente. Não vai demorar muito em todo o mundo que as questões estejam muito claras, quer dizer, que já há uma tendência muito forte de uma relação entre a TV aberta e a TV por streaming, quer dizer, aquilo que a gente chama de over the top, que é o Netflix, melhor especificar assim, já há nos Estados Unidos 19% da população americana, principalmente jovens de baixa renda, que estão trabalhando com o Netflix e TV aberta e desligando o cabo. Quer dizer, então, chama-se cord cutting, esse tipo de sistema. O Brasil ainda não está nesse passo, ainda, porque o Brasil ainda tem uma gordurinha para crescer na TV a cabo e ainda nós não estamos exatamente nesse mesmo pé. Mas, como os Estados Unidos, a TV a cabo impera, como ela tem cerca de 87% dos lugares com TV a cabo, você acaba tendo uma questão aí de procura de uma nova tendência mesmo. Por que acontece isso? Porque as pessoas têm que comprar, têm que assinar as duas. Eu acho até que muita gente faz isso ainda, assina a TV a cabo e assina o over the top, assina o Netflix, mas isso já está acontecendo num tipo de uma seleção no público de baixa renda, que tem um problema no bolso e vai ter que escolher um desses canais pagos, um desses sistemas de plataforma paga. E, por sua vez, complementa com a TV aberta, porque ele vai ver esportes, ele vai ver noticiário, ele vai ver tudo que for ao vivo, ele vai ver na televisão aberta. Então, essa é uma tendência mundial. Eu acho que as pessoas deviam se preocupar também no canal comunitário com essa questão de aproximação da TV convergente, porque ela também pode auxiliar, não só no aspecto do must carry, no aspecto da luta por estar no espaço do cabo, que é uma luta justa, honesta e que tem que ser vencida. Ela nasceu assim na lei do cabo, em 1995, nunca foi exatamente implementada da maneira que deveria ter sido feita, e, ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de ter a TV aberta com os canais da cidadania. Queria só lembrar que o canal da cidadania é o canal local, portanto, ele é lotado na prefeitura local, ou num dos órgãos representativos da administração municipal, e eram 4 canais, agora são 5, aumentaram um canal, quer dizer, você tem algum subcanal, você tem a possibilidade nesse transmissor, tem uma série de encoders e você transmite. A gente luta muito, eu queria falar nesses 30 segundos finais, pela interatividade. Quer dizer, exatamente você usar o projeto que a gente está fazendo na IBC, que chama Brasil 4D, que quem quiser visitar aqui em Brasília, está em Ceilândia, que é um projeto ligado exatamente a fornecer projetos sociais, aplicativos sociais, produtos sociais para essa população de baixa renda, marcar consulta no SUS. Estamos estreando agora isso, mexer na parte financeira, poder tirar saldo, tirar extrato pela televisão, coisas que vão facilitar a vida das pessoas. Quem estiver interessado, está aí, depois eu posso passar para Brasil 4D e EBC. Agradeço, meu tempo está estourado, qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado.
Obrigada, André Barbosa, representando aqui a EBC, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional da EBC. Então, obrigada pela presença. Agradeço também ao senhor Nelson, né, presidente da EBC, que disponibilizou a vinda do senhor aqui. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o Walter Sanches, presidente da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, Rede TVT. Agradecer e saudar a senadora Ana Rita pela iniciativa da audiência pública e pelo convite. Saudar todos da mesa, todos os participantes aqui dessa audiência. Só manifestar também que eu fiquei muito feliz hoje de manhã, eu cheguei mais cedo, acompanhei uma parte da audiência da parte da manhã e fiquei muito feliz de ver que o vídeo utilizado para a audiência, para ilustrar a audiência, era uma reportagem nossa, da TVT. Então, isso nos dá muita felicidade de saber que nós estamos cumprindo nosso papel de estar inserido nos temas que eu acho que em outras TVs não seria visto uma reportagem sobre esse tema em especial, com esse enfoque que nós demos, ouvindo os lados, né? Enfim, manifestar essa felicidade, né? Sobre a questão aqui, embora a TVT não seja uma TV comunitária, né? Mas ela é uma TV educativa, fruto de uma luta de mais de 30 anos dos sindicatos metalúrgicos do ABC, né? Desde a época do presidente Lula, né? Lutava pelo direito de ter uma concessão de rádio, de TV, e nós finalmente conseguimos em 2009, né? Mas é uma TV educativa. Nós somos afiliados à Rede Pública de Televisão, mas nós participamos desse movimento e que nós cooperamos intensamente com as TVs comunitárias. Hoje, nossos conteúdos, a gente distribui e exibe conteúdos de 14 TVs comunitárias do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, mas também aqui de Brasília, né? Temos uma parceria intensa com a BCCom, né? E eu acho que, com a questão da comunicação, nós não podemos... não dá para ser inocente com a comunicação, né? A comunicação não é uma coisa menor hoje em dia, né? Acho que um tempo atrás, quando os conhecimentos, a cultura, né, a informação, né, as tradições eram passados na família, na comunidade mais próxima, na igreja ou na escola, né? Era tudo muito mais fácil, né, para transmitir. Hoje, a versão da realidade, a interpretação da realidade nos é dada pelos meios de comunicação, né? E se eles têm uma visão parcial dessa realidade, né, isso acaba deformando a formação das pessoas, né? Então, hoje nós temos um problema no Brasil que é esse absurdo desequilíbrio entre as diferentes áreas de comunicação. Então, nós temos uma comunicação privada que ela é praticamente um monopólio. A comunicação privada no Brasil, comercial, hoje, se a gente for ver em termos de audiência, é mais de 95%, então, talvez seja até mais, eu não tenho esse dado, né? E os últimos 5% são para ser dividido entre todos os outros, né? Isso eu estou falando na radiodifusão aberta, né? Na TV e rádio aberta de radiodifusão. Que dão que é um problema sério, né? Nos países onde nós temos uma sociedade um pouco mais progressista, existe aquela coisa de um terço, né? Um terço comunicação comercial, privada, empresarial, um terço comunicação estatal e pública e um terço de comunicação da sociedade civil, né? Um equilíbrio maior. Em muitos desses países, as TVs públicas são líderes de audiência, né? No Brasil existe uma absurda concentração, não só econômica, né, de poucas famílias que detêm a grande parte dos meios de comunicação, inclusive com propriedade cruzada de outras modalidades de comunicação, e também essa distorção dessa concentração, ela tem um impacto na formação das pessoas, né? Porque a comunicação comercial ela é voltada ao retorno publicitário. Então, se é voltado ao retorno publicitário, ao que o anunciante que paga, né? Quem paga a música, né?
ele exige, né? Quem paga a banda, né? Instrui como é que vai ser a dança, né? Exatamente o que acontece. Como é que nós vamos ter uma televisão, vai falar, por exemplo, de problema de obesidade infantil, se o grande patrocinador dela é uma grande indústria alimentícia, que a gente sabe que alimentos industrializados, né, contribuem para a obesidade infantil. Como é que nós... as TVs legislativas também fazem um ótimo trabalho, né, para tentar mostrar, dar transparência ao Congresso Nacional, as ações do Congresso, né, a abertura que o Congresso tem para a sociedade. Mas, se a gente olhar na TV comercial, o que se fala? Congresso Nacional é um lugar onde gente trabalha pouco, ganha muito, rouba dinheiro, não é isso? É essa visão que a sociedade... E é uma militância das TVs comerciais contra o processo legislativo, né? Se a gente for ver em relação à saúde, como é que nós vamos... Né, nunca se mostra as boas práticas de políticas públicas, seja ela de saúde, de educação, nunca se mostra. Se mostra o caos do serviço público, porque normalmente os grandes anunciantes são grandes empresas de educação, grandes empresas de planos de saúde, não tem nenhum interesse de mostrar as boas práticas de políticas públicas. Então, isso sem falar também em todo o conteúdo, né? Porque se você está voltado para o retorno do anunciante, você precisa, né, aquele padrão estético, né? Pessoas jovens, magrinhas, bonitas, loiras, brancas, né? Nunca vai ter um idoso, um deficiente, né? Um público LGBT, negros, enfim. Sem falar em conteúdos em que expõe a criança a publicidade de cerveja, conteúdos que ela não consegue entender, enfim. E quando a gente tenta abrir uma discussão com relação a isso, seja público ou seja com as próprias TVs privadas, né, ou as rádios privadas, eles dizem, não, mas é o que o público quer. Isso é o que o público quer. E eu sempre lembro do Ariano Suassuna, que a gente teve a felicidade de entrevistar alguns meses antes dele falecer, que ele teve lá em São Bernardo, e ele falava assim, as TVs dizem, algum repórter perguntou para ele assim, as TVs dizem que não passam poesia porque o público não gosta. Aí ele fala, bom, é que nem assim, a gente não costuma dizer que o cachorro gosta de osso, é porque a gente só dá osso para ele. Se der um filé e um osso, ele vai preferir o osso. Não existe opção de conteúdos, a verdade é essa, né? Não é que o público gosta, o público assiste a espetacularização da violência, o sexismo, o machismo, né? O individualismo que se tem na TV, esse incentivo, porque não tem outra, não tem opção, é um monopólio. Então, por isso que as TVs e rádios públicas e comunitárias têm tanta importância, porque só elas vão ter a possibilidade de difundir outros conteúdos, de afirmação de culturas regionais, né, de demonstração de iniciativas importantes para a promoção dos direitos humanos. E eu tenho muita felicidade também da TVT estar hoje com um programa no ar aí que nós fizemos para a TV Brasil, que a gente está exibindo conjuntamente, que é o programa Mais Direitos, Mais Humanos. Recomendo a todos que assistam, porque é um programa muito bom, que fala dos direitos humanos de uma forma bem ampla, né? E isso jamais teria espaço, né? Você mostrar alguém que faz um trabalho com jovens com Down no Rio de Janeiro, ou alguém que preserva o direito dos travestis no sistema prisional no Rio Grande do Sul, ninguém vai mostrar isso na TV. Então, só as nossas TVs do nosso campo é que podem mostrar isso, né? E aí, eu acho que, assim, só manifestar que nós, enquanto uma TV que é instituída pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e que hoje é uma fundação mantida conjuntamente pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o Sindicato dos Bancários de São Paulo, com muito esforço, porque a gente praticamente banca 100% dos nossos custos, né, que não são poucos, né? E eu diria ter o custo todo da exibição em si, do satélite, transmissor, uplink, essa parafernália toda custa uma nota, né? E a gente tem algumas coisas que nos ajudam, que são alguns convênios que nós fazemos com a TV Brasil, com o Ministério da Cultura, com a Ancine e tal, mas não tão longe de cumprir com os nossos custos, né? E, apesar de nós estarmos registrados na SECOM, né, a destinação de verbas para nós é praticamente inexistente, né? Então, diante disso, eu acho que
o Senado, eu queria saudar mais uma vez a iniciativa do Senado, aqui da comissão, né, e a senadora, de colocar esse assunto em discussão e manifestar todo o nosso apoio tanto ao projeto de lei de iniciativa popular da Lei da Mídia Democrática, que tem uma série de regulamentar os artigos da Constituição que dizem em relação à comunicação eletrônica no Brasil, e também as propostas da BCCOM aqui apresentadas de forma de sustentação, que é a forma que a gente pode ter de melhorar a qualidade de sustentação dessas TVs do campo público e comunitário, e que são as únicas que podem promover mais uma possibilidade de ter mais alternativas e mais vozes e mais imagens na TV brasileira. Obrigado. Agradecemos ao Walter Sanches, presidente da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. Agradecer muito a presença, reafirmando aqui a importância das TVs comunitárias, das rádios comunitárias, a partir de uma experiência que vocês vivenciam no ABC Paulista, não é isso? Eu vou convidar agora o Carlos Alberto Almeida, diretor da Telesur. Muito boa tarde a todos, todas. Muito grato, senadora Ana Rita, pelo convite. Queria parabenizar essa iniciativa da senhora, até porque ela tem uma característica democrática e inclusiva. Ela inclui uma parte da comunicação, que é aquela que é considerada assim, os primos pobres, o patinho feio. Não estou falando dos que estão na mesa comigo, não, mas das TVs comunitárias que bravamente, heroicamente resistem e conseguem se manter de pé. Então, parabéns pela sua proposta, porque ela é extremamente inclusiva de considerar também a necessidade democrática de ouvir as nossas vozes, as nossas posições, muitas vezes as nossas queixas. Eu gostaria de dizer que aprendi muito com tudo que foi falado pelos que me antecederam aqui. É importantíssimo que esse campo público que está aqui representado na mesa seja fortalecido, expandido e qualificado, e isso depende de políticas públicas cada vez mais consolidadas, e isso tem acontecido em vários países da América Latina. Então, eu agradeço, em nome da Telesur, o convite que a senhora nos faz, porque, pela Telesur, nós temos conseguido registrar, comprovar, mostrar ao mundo inteiro que tem havido mudanças significativas em vários países da América Latina no âmbito da comunicação. Por exemplo, nós temos, para retomar aqui aquilo que está escrito na pauta, né, a comunicação comunitária como fortalecedora de um direito humano. Quando a televisão é usada para expandir direitos humanos, direitos democráticos, direitos sociais, direitos trabalhistas, ela está cumprindo com essa função. Afinal de contas, não se inventou uma parafernália tão cativante, tão deslumbrante, né, e tão brilhante para que estivesse a serviço de interesses primitivos, baixos e embrutecedores dos seres humanos. Pelo contrário, a televisão tem que ter uma função de revelar a beleza da vida e a necessidade da justiça social que está acontecendo nos processos de transformações sociais que os povos estão construindo. Já que aqui falo em nome da Telesur, gostaria de dizer, por exemplo, que em alguns países da América Latina, a mudança no panorama de radiodifusão é muito, muito significativo. E dou alguns exemplos. A tentativa do golpe de Estado, ou o golpe de Estado de 47 horas, realizado contra o presidente Hugo Chávez em 2001, esse golpe foi revertido a partir do papel desempenhado por uma televisão comunitária, a Cátia TV. Foi a Cátia TV, que está instalada nos bairros mais populosos de Caracas, que fez o questionamento: onde está o presidente? Porque a televisão comercial dizia que ele havia renunciado, quando ele estava sequestrado e preso em lugar ignorado.
E foi a partir da denúncia feita pela Kátia TV, uma TV comunitária, que a população desceu e ocupou as ruas de Caracas, exigindo a volta do presidente que havia sido eleito. Então, direitos humanos defendidos pelas TVs... Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.